cada um já tem a sua excelência. E se você manifestar a sua excelência, e nosso slogan é isso aqui, ó, Exis. Eu pego a força dos dois lados e trago e levo meu peito para frente. Exis. Então isso aqui tem muito a ver também com a força ancestral, né? Fazendo o X da sua força, o X que marca o X da questão, você é o X da questão. Você é quem vai fazer a diferença. A sua leitura, a sua interpretação, a sua posição, você faz a diferença. Na filosofia, a gente aprende que uma pessoa que se ilumina, uma pessoa que atinge a iluminação, que atinge esse lugar de grandeza da humanidade dentro de si, essa pessoa já promove a luz para todas as pessoas ao redor dela, para muitas pessoas ao redor dela. Então, quando você olhar para o mundo e pensar, uau, que dificuldade, que loucura que está tudo isso, começa a pensar o seguinte: sempre foi muito doido esse mundo. Faz parte da história do planeta Terra um desafio, que é o desafio de encontrar a sua própria luz. E daí a gente vem enfrentando situações de escravidão, usurpação, limitação, condenação, exploração, que é o lado mais vil do humanoide. Então aqui a gente usa também uma nomenclatura para poder dizer sobre o humanoide. O que é o humanoide? Tem cabeça, tem pernas, tem braço, parece humano, mas não é humano. A noção de humanidade é o caminho na busca da sua excelência. Então, quando você fala, vou buscar minha excelência pessoal, eu estou indo para o caminho dessa humanidade dentro de mim. O que é ser humano? Qual que é o entendimento dessa humanidade? Ele é exatamente o entendimento da busca da plenitude, da grandeza divina em você, dentro de você. Ou seja, a gente parte do ponto que a consciência divina que você é uma consciência imortal e você está aqui. Você está aqui para quê? Você está aqui para quê? Primeiro lugar, para encontrar o caminho da manifestação da humanidade. Então, esses são os dizeres mais antigos da filosofia. Se você gosta um pouquinho de filosofia, vai estudar um pouquinho de filosofia, vai encontrar ali os filósofos maravilhosos da antiguidade, sempre trazendo para a gente um olhar, que é um olhar assim de descobrir, em primeiro lugar, a humanidade dentro de nós. E por isso a gente vive essa situação atroz, né? É uma situação atroz por quê? Porque a busca da humanidade, ela significa a negação do humanoide. Então, o que significa a negação do humanoide, você negar o humanoide em você? É negar o ego, que parece humano, parece um ser humano, mas não é um ser humano ainda. Está só imbuído da condição egóica dentro de si. E quando você está só imbuído e o ego acha que ele é o dono, porque o ego ele é o nosso escravo, ele é o escravo do humano. O escravo no sentido, vou usar a palavra melhor do que escravo, porque na verdade o ego torna a nossa alma, a nossa consciência escrava dele, né? Mas eu acho que quando a gente encontra a humanidade também, a noção de humanidade, não é para transformar o ego num escravo, mas para transformar o ego num aliado. Porque a própria condição da humanidade, ela eleva o nosso coração e o nosso sentir para um estado onde tudo faz sentido, tudo completa o todo, nada está errado, tudo faz parte. Aquela pessoa equivocada, aquela situação difícil, tudo faz parte de um cenário que proporciona você o desenvolvimento de dons, talentos, habilidades, valores, virtudes, para você tomar consciência. Então, o nosso olhar filosófico, espiritualista sobre a vida, ela vem com esse olhar e esse convite que nós temos para você, né? E é por isso que a gente está aqui. Bom, chegou a primeira pergunta aqui. Pergunta, como fica a ideia de ponta de lança entre irmãos? Só o mais velho é ponta de lança ou os outros irmãos também? Então, sabe a ponta de lança em cima da ponta de lança. Então, cada pessoa se entende porque ela tem a sua própria ancestralidade, independente dos irmãos, tá? Então, cada um, ele é ponta de lança da sua história, olhando como um indivíduo, certo? Então, cada um tem a sua história aqui.
Quando você olha para dentro do núcleo familiar, olha que chuva de folhas, que delícia! Quando você olha para dentro do núcleo familiar, você tem, então, a hierarquia dentro do grupo familiar, tá? E essa hierarquia funciona da seguinte forma. Primeiro, o irmão mais velho. Ele é a ponta de lança número 1. Depois, o segundo irmão, a ponta de lança número 2. Depois, o terceiro irmão, a ponta de lança número 3. O que pode acontecer também, por exemplo, o irmão mais velho, ele é, por autoridade, a ponta de lança número 1. Ele veio primeiro. Então, ele tem uma autoridade sobre os demais. Espiritualmente, ele pode pedir, orar, né, gerar um comando, porque ele está no lugar daquele que veio antes. Mas vamos dizer que esse irmão que veio antes, ele é um irmão que se perdeu no meio do caminho e está no lugar débil. Débil físico, emocional e mentalmente. Então, o segundo irmão ganha esse lugar. Então, você pode encontrar situações que o terceiro irmão assume o lugar de autoridade de alguma forma, porque os dois primeiros não assumiram, fugiram, negaram ou se deixaram ser comandado pela debilidade egóica e se perderam no caminho. Então, seria assim, ponta de lança 1, ponta de lança 2, ponta de lança 3, ok? E cada um tem a sua história individual, a sua própria responsabilidade com seus ancestrais, tá? Ficou claro? Muito bem. Quem tem mais perguntas para fazer? Ok. Ah, que dê 50 tons de cinza, né? Eu adoro. Só que isso é prata, hein? Muito bem. Próxima pergunta que eu tenho aqui, tem uma pergunta aqui no inbox. A Marcela diz que a live de ontem foi linda. Muito bem. Oi, Ranta. Eu fico feliz que vocês gostem, entrego de coração. E aí quero falar um pouco, tem uma pergunta em box aqui, já vou ler. Ok. Como é que a gente faz quando a gente está lidando com pessoas difíceis no caminho? Como manter o equilíbrio com as pessoas difíceis no nosso caminho? Bom, é uma pergunta super interessante, porque como é que a gente entende isso, tanto do ponto de vista filosófico, como do ponto de vista espiritualista, né, filosófico, espiritualista, xamânico? Todas as pessoas que cruzam o seu caminho, elas fazem parte do processo atrativo que você está exercendo para atrair essas pessoas para o seu campo magnético. E essas pessoas podem, inclusive, estar dentro da sua família. Então, vamos falar. Se eu falo do núcleo familiar, eu falo das pessoas em geral, tá? Então, eu vou colocar, por exemplo, dentro do núcleo familiar. Quando você tem dentro do núcleo familiar pessoas que são difíceis do seu relacionamento, como é que a gente aconselha isso para o seu desenvolvimento? Primeiro, essa pessoa, a gente te convida a olhar essa pessoa como um exercício para o seu desenvolvimento. Se essa pessoa está dentro do seu núcleo familiar, então, é mais importante que você olhe isso, porque de repente é um pai, uma mãe, um irmão, um primo, alguém que conviva diretamente com você. E na hora que você vai se relacionar com essa pessoa, o que acontece? A primeira coisa que vai ter um embate é a disputa do ego. Então, o que é o ego do ponto de vista da cosmologia energética? A gente trabalha sobre energias e tem 4 energias do ego. Então, para nós, a concepção de ego ela está ligada com a frequência energética que encapsula a alma. Então, a gente entende que a alma, a consciência, ela é imortal. Então, é o eu, a consciência ela é imortal. O pai e a mãe não fez a alma vem do grande mistério, vem do campo divino de atuação, ok? Então, só que essa alma
Então, vamos imaginar que a alma como uma gota de água que veio do oceano. Então, esse oceano é o vácuo quântico, é o oceano divino, é o universo misterioso de possibilidades. Então, o eu, a consciência, que é o que identifica eu ou você, é uma gotinha desse mar. Então, ela desprende do mar e para vir para a terceira dimensão. Então, o eu, a essência divina que você é uma parte de Deus, uma parte do mistério, entendeu? Então, isso é a alma, consciência, a essência. E cada uma é uma parte, é o indivíduo. Quando ele escolhe a família vai construir o quê? O veículo. E esse veículo é composto de um sistema energético gestacional, onde cria o seu mapa gestacional, onde cria a sua matriz desde a gestação, que vai vir ser a sua lente, pela qual você vai desenvolver o astral, segundo o astral lá da gestação. Olha só, então começa lá no núcleo familiar, a construir essa embalagem. E essa embalagem, ela vai encapsular, ela vai criar isso que é a cápsula. Eu posso chamar de cápsula, encapsulou e vai desenvolver aqui esse indivíduo, né, de um ponto de vista egóico. Ele vai passar a ter o quê? O nome. Por quê? Ele vai ser construído pela família pelo seu ponto de vista energético. A família vai atrair as energias que vão construir a matriz energética desse indivíduo, ou seja, as suas 12 inteligências. Essas 12 inteligências, com a soma desse clima da família, o clima da gestação, vai construir, então, o corpo astral do indivíduo, que é o quarto corpo. Esse corpo astral vai fazer um filtro na interpretação, na formatação do corpo mental, ou seja, o corpo mental é a estrutura da psique, do pensamento, onde vão ser estruturadas as crenças do indivíduo, elas vão ser estruturadas já seguindo, respeitando um filtro daquilo que veio do astral gestacional. E aí você vai ter aquele pacote de informações aqui para poder formatar o corpo mental do indivíduo. Só que esse pacote de informações, que pacote de informações são esses? São os padrões familiares, os padrões culturais, políticos, econômicos e religiosos. Tudo isso onde o indivíduo está inserido, no meio onde o indivíduo está inserido, isso aqui pode fazer o quê? Isso aqui vai passar por esse filtro astral, ou seja, cada um vai ter uma leitura desses padrões de uma forma. E com isso vai formatar o seu corpo mental, que é o seu corpo, da sua estrutura da psique, e daí vai formatar suas crenças limitantes ou libertadoras. E isso vai influenciar no seu corpo emocional. Seu corpo emocional, que é as informações que ficam registradas nas suas emoções e vão influenciar no seu corpo físico. Então, quando eu falo assim, Max Tovar. Então, Max Tovar, quem que é? Ela é toda essa identidade, primeiro, formatada na gestação. Quem me deu esse nome? Né? Quem me deu o nome de origem? Da onde veio toda essa formatação é a que a gente vai chamar de ego. Então, toda essa estrutura aqui, né, da sua matriz, é a sua matriz egóica, porque ela encapsulou a alma. Mas quem sou eu de verdade não chama Max. Eu sou a essência divina. Eu sou imortal e já tive muitos nomes, muitos corpos, já vivi em várias vidas e vou continuar utilizando outros corpos e outros veículos. Ok. Então, quando eu, consciência divina, escolhi a família para estar aqui agora, então a gente parte do ponto onde houve uma atração, e essa escolha é feita por uma atração eletromagnética, né? Não uma escolha com a mente psíquica que nós temos aqui, que nós entendemos aqui, com os valores que nós julgamos nessa tridimensionalidade. Não, a gente está falando de uma visão superior, de uma multidimensão, onde para a alma uma existência na Terra é uma oportunidade, sabe? É uma oportunidade com 80 anos de vida, vamos colocar 80, 100 anos de vida que você pode ter numa encarnação, para a alma é uma oportunidade de quê? De vivenciar experiências. Então, voltando à pergunta, né? Então, a alma que tem essa oportunidade, escolheu essa família, ela está nesse contexto. Então, ela vai o quê?
está dentro desse contexto tendo oportunidades dela aprender as coisas. Então, ela entra aqui numa condição humanoide, então o ego é o humanoide, tem perna, tem braço, tem cabeça, mas não quer dizer que sente, que atingiu a plenitude da humanidade. Então, para você atingir a plenitude da humanidade, você vai passar por um processo, e esse processo ele é um processo que se chama aprendizagem. Então, eu estou lidando com uma pessoa difícil. Quando eu estou lidando com essa pessoa difícil, sabe, uma pessoa ignorante, limitada, né? Essa pessoa oferece para mim uma oportunidade de eu lidar com o meu ego, com o meu pensamento, com o meu sentimento, com o meu astral e com a minha essência. E na hora que eu vou trabalhar com essa pessoa, para desenvolver em mim habilidades que eu preciso aprender. Então, na hora que eu estou trabalhando com uma pessoa ignorante, uma pessoa que critica, então olha só, que a pessoa critica o outro, é ignorante, ela não concorda. Então, na hora que eu venho em cima dela, eu já passei por isso, certo? Porque aí vem com o meu ego em cima daquilo, querendo provar, fazer a outra pessoa assim, entender que não é daquele jeito. Por que você é idiota? Você não vê que as coisas não funcionam desse jeito, você está limitado, ou o pastor está te roubando dinheiro, você está levando dinheiro para a igreja, está te usurpando, ou o padre, ou o papa, ou isso, ou aquilo, se é religioso, se é político. Você não está vendo que esse político é isso e isso? Bom, na medida em que, ao olhar para essa pessoa e lidar com essa dificuldade, ao invés do meu ego entrar em ação, eu tenho que começar a permitir a humanidade em mim. E o que significa permitir essa humanidade em mim? É olhar para o outro com humano, primeiro, respeitando o direito dele de estar naquele lugar, o direito dele com aquele pensar, o que significa ele pensar aquilo e o que aquilo representa dentro de mim. E porque, de repente, aquela situação ela é a oportunidade que eu tenho para desenvolver em mim a paciência. Então, por exemplo, se no meu contexto de desenvolvimento pessoal, eu, para atingir a minha humanidade, preciso lá na minha lista de cardápios de desenvolvimento aprender a lidar com a paciência, ter paciência, ser paciente, ser respeitoso, acessar o amor incondicional. Vamos dizer que isso está ali na minha lista de aprendizado. E aí, no meu destino, está na minha família, às vezes pessoas que eu não posso deixar de conviver, uma pessoa muito difícil, muito ignorante, que ela pensa só o jeito dela que está certo, e ela quer sempre me enfrentar com palavras e situações que me expõem. Então, o que eu vou fazer nisso? Se eu entro no combate e começo a brigar com essa pessoa, eu vou entrar no mesmo nível dessa pessoa. Eu vou estar tentando enfrentá-la e tentar convencer a ela de que ela está pensando errado. E na hora que eu entro nesse lugar de tentar convencer o outro de que ele está errado, então quem está lutando é o ego. Então, já a primeira dica, você já não aproveitou, porque a gente tem 2 ouvidos para ouvir. O que essa pessoa está dizendo? O que ela está dizendo é uma coisa. Agora, principalmente, o que você tem que observar, se o que ela está dizendo está significando o que em você? O que isso está representando em você? O que está tocando em você? Você está ficando cego de ódio? Porque aquela pessoa está te ofendendo? O que é isso? Porque dentro do processo da sabedoria, você não pode ser ofendido. Porque se você levar a fala da pessoa como uma ofensa pessoal, então você não deu um salto na sua sabedoria pessoal. Porque foi a fala do outro. E a fala do outro, ela está baseada no que o outro pensa, sente, nas experiências dele. E a busca pela sua humanidade, pela humanidade plena dentro do seu coração, ela está em buscar a condição de respeitar o lugar que o outro está, aceitar que o outro é diferente de você e que você só pode reger aquilo que entra dentro de você, não o que o outro fala. Né? Marco Aurélio, que foi um dos melhores imperadores de Roma, sabe? Tem coisas lindas. Vocês querem estudar um pouco filosofia? Para mim, Marco Aurélio estava acima do tempo dele também. Assim, é um outro filósofo que eu tenho um apreço também muito especial por ele, né?
Então ele dizia assim: a melhor maneira de você vingar de uma pessoa é não se assemelhar a essa pessoa. Quando você vai se assemelhar a ela. E o termo vingança, eu acho que é muito próximo do que Maria Madalena me disse lá naquela jornada, né? Que o nosso inimigo nos vence quando ele transforma o nosso coração no reflexo dele próprio. Então, na hora que eu estou lidando com a pessoa difícil, com a pessoa que está naquele lugar, se eu olho para mim, eu olho para dentro de mim e começo a ver o que isso está me dando a oportunidade de aprender a ser flexível. Se eu estou lidando com uma pessoa tolerante, a ter bom humor, a ser tolerante, a ter paciência, é esse lugar que a gente deve ir buscar dentro de nós quando está lidando com a pessoa difícil. Não é à toa. E se eu levo isso como meu aprendizado, já começa meu caminho de humanidade. E é tão interessante, porque se eu entrar no debate e estar debatendo o tempo inteiro com a pessoa, brigando com ela, então é o meu ego brigando com ela. Nós dois não vamos chegar em lugar nenhum. Porque quanto mais você briga com o ego fica endurecido, porque todo mundo quer ter a razão. Mas não tem razão nenhum aquele que tenta persuadir o outro a mudar, se ele não está disposto a mudar, se ele não quer mudar. Mudar significa quebrar paradigmas, quebrar crenças, desconstruir uma estrutura. E nem todo mundo está disposto a desconstruir uma estrutura. Muito pelo contrário, o ego se sente feliz nesse lugar e até se identifica, sabe? Se identifica com a personalidade. Eu já ouvi pessoas dizendo assim: essa é minha personalidade, ninguém vai mudar ela. Eu falei: mas personalidade igual roupa, eu posso mudar de roupa. Posso mudar, desde que a minha personalidade, ela realmente represente a minha essência. O que é minha essência? Qual que é a minha essência divina? Então, começa a olhar para aquelas pessoas que estão ao seu redor, que são pessoas difíceis, e pensa assim: essa pessoa que está no meu convívio, ou que passou nesse caminho, nesse momento, ela está me ensinando o quê? Que oportunidade eu tenho de aprender? Porque isso é a base da filosofia, gente. É o estado do aprendiz. É dar um passinho um pouquinho mais. Eu aprendo aqui, dou um passo um pouco mais, a mais. E isso eu estou sempre disposto a desenvolver, a aprender, a perceber o novo. Quando a pessoa está fechada, ela vai, então, defender seus dogmas até a morte, gente, até a morte. Porque se eu chego enfrentando, dizendo: oh, você está errado, o seu Deus está errado, a sua forma de pensar está errada, e se eu faço isso com o dedo em riste, o que acontece? O outro se sente ofendido. E ao se sentir ofendido, ele vai se fechar no dogma. E pessoas defendem seus dogmas. Dogma, gente, não é só religioso. Tem dogmas políticos também, sabe? Dogmas filosóficos. Eu não falei com vocês, como me questionaram: você fala tanto de Platão e você também segue Nietzsche? Como assim? Porque Nietzsche, ele é antes de Platão, não é antes, né? Ele se reporta antes de Platão, ele é contra a visão de Platão, a visão platônica. Eu falei: isso Nietzsche era, eu não. Entende? Eu me reporto a ele, me reporto a outro. Por quê? Porque eu estou no lugar de aprendiz. Eu vou aprender com Sócrates, eu vou aprender com Marco Aurélio, eu vou aprender com Platão, eu vou aprender com Nietzsche, eu vou aprender com todos que tiverem à frente, porque eu vou aprender a cada momento, com qualquer situação, ou filósofo ou não, eu vou aprender com a minha mãe. Então imagina eu sendo uma xamã, assim, com esse caminho da xamã, a minha mãe para mim falava assim: os índios são uma cambada de preguiçosos. Por que tem que dar reserva para eles? Não tem que dar reserva para os índios de jeito nenhum. Então imagina isso numa mesa de um jantar de domingo. A minha mãe vira para mim e diz isso quando passa uma notícia falando sobre as reservas indígenas, e ela vira e fala isso, e expressa isso dentro de um dogmatismo tão forte. Fala sério, se não é a oportunidade de levantar da mesa e falar assim: ô, meritocracia em pessoa. Eu teria uma lista. Claro que em outros momentos da minha vida de rebeldia, teria facilmente levantado, gritado e brigado e xingado, falado que absurdo, ainda ficar revoltada e me sentir, porque eu, obviamente, fui a ovelha negra da minha família. Depois eu fui buscar ser uma ovelha colorida, né? Ou seja, no caminho de desenvolvimento pessoal, eu fui trabalhando isso. Quando isso que eu estou ensinando para vocês, eu comecei a aplicar, falei: uau,
Porque já imagina, eu sou do signo de água, sou peixes, e minha mãe não tinha água. No mapa gestacional dela era dois ares sem água. Ou seja, significa, para quem está aí e não entende o que é mapa gestacional, o que é energia, significa que ela, com dois ares ela é extremamente mental e ela não tinha água. Então a sensibilidade era uma coisa que não lhe tocava. Ela não acessava a sensibilidade. Aí tem 3 filhas, as 3 são de água, e eu, a mais velha, água. Pura sensibilidade, aquela de chorar se corta uma árvore, sabe? Se alguém corta uma árvore, eu choro assim, falo, nossa, me derrete a maldade, me derrete a bondade. Se eu vejo alguém fazendo bem pra gente, eu choro. É emoção em pessoas. Você tem uma mãe que não tem nada de emoção, zero emoção, entende? E aí, na hora de trabalhar com esse elemento, né, na hora que ela fala uma coisa dessa, eu cheguei ao ponto de ter encontrado a humanidade dentro de mim. Tá? Então, eu não vou falar que foi assim. Tá, não, gente. Eu tô falando de processo. Quando eu falei que a merda vira adubo, ela não vira adubo de uma hora para outra. Primeiro é o cocô verde lá da vaca, ela tem que ser compostada. Por isso a paciência é importante, por isso o processo é importante, por isso o desenvolvimento é importante, por isso o treinamento é importante. Por isso tudo que eu venho falando aqui, eu venho falando com aspecto de treinamento. Sabe, eu tô te treinando num outro olhar, numa outra visão, e é uma visão cosmológica, uma cosmovisão sobre a vida, né? Então esse processo, até chegar num processo em que eu consegui, no dia que ela falou isso, né? Falei, entendi, eles são preguiçosos. Mas me responde uma coisa, mãezinha. Quando descobriram o Brasil, eles já moravam aqui? Tinha gente aqui, né? Ou os índios vieram? Eles já estavam aqui. Se eles já estavam aqui, quem colocou? Como é que eles estavam aqui? Então, o Brasil já tinha dono. Isso quer dizer, então, que os colonizadores chegaram e tomaram conta e demarcaram, roubaram as terras dos índios? É isso? E tomaram conta de tudo e hoje tirou de lá e dá uma reserva. Então, mãezinha, seria a mesma coisa assim, guardada as proporções, né? Ela morava em Belo Horizonte, num condomínio, que do outro lado tinha uma favela. Então eu falava assim, se aquele cara da favela ali, que chegar ali e falar assim, eu vou tirar aquela velha lá daquele apartamento, que é uma senhora de idade, mora naquele apartamento lá, todo bonitinho, sozinha, eu vou tirar ela de lá e vou colocar ela no asilo. Aí falou assim, mas não tem direito, porque eu comprei meu apartamento. Eu falei, então, os índios também. Eles também apropriaram da terra, não sei como eles nasceram, como tudo nasce de Deus, nasceu na terra. Agora, os colonizadores compraram a terra quando chegaram aqui e pagaram para quem? Então, e isso, uma forma o quê? Racional. Por quê? Porque, olha só, como ela era muito ar e não tinha nada de água, nada de abraço, nada de toque, nada de colo, nada de minha filha, nada de carinho, nada de festa de aniversário, nada disso, gente, zero. Então, isso era ela. Aí eu nasci aqui nessa mulher, nesse caminho. Toda sensível. Então, quando uma pessoa fala uma coisa dessa diante da minha sensibilidade, o que eu tinha? Me magoar, sofrer, xingar e falar, não acredito, minha própria mãe pensa isso, e a gente entrar no embate. Só que eu preciso aprender algumas coisas. Então, se eu vim com uma mãe assim, eu tenho algumas coisas que eu precisava aprender, certo? Uma lista. E uma das coisas era aprender, primeiro, a respeitar o outro, e a ter uma racionalidade, a conseguir enxergar as coisas do ponto de vista que o outro estava enxergando e conseguir ter argumentos claros, tranquilos, conscientes, o que para a pessoa de água é muito difícil, porque quando toca isso, vem a água, o fervor da água, da emoção, mas como isso? Não, como não? Calma. Então, na hora que eu conseguia responder com aquele nível de racionalidade, porque 2 ares é racional, então, ou seja, eu já tinha aprendido aqui a tocar um pouquinho na emoção dela, que não teria, através da racionalidade. Mas para eu tocá-la através da racionalidade, eu tinha que também dominar as minhas emoções para poder tocar através de uma racionalidade clara, consciente, sem gritar, fazendo pensar. Mas imagina, pensa comigo, fazendo perguntas, isso é o que? Azul. Entenderam, gente? Porque, então, ou seja, eu sairia do domínio da água total, teria ainda a minha emoção, mas acesso o ar,
acesso o lado da inteligência racional, do poder analítico, da mente concreta. E quando eu acesso esse lugar, o que eu tenho? Eu tenho um certo domínio sobre as minhas emoções. Eu saio daquela coisa da água, de estar fervilhando, sentindo a flor da pele que o outro está sentindo, para começar, então, a ter um pensamento filosófico, racional e poder discutir. Então, imagina que esse lugar me trouxe várias experiências que, obviamente, a partir do momento em que eu transformei isso em oportunidades de aprendizado, obviamente isso fez bem para mim. Então, começou a trazer tranquilidade. Porque a primeira coisa que eu senti, eu falei, gente, que família é essa? Eu nasci na família errada, não, fala sério. Que é isso? Que louco, é tão diferente. Então, esse é o caminho do aprendizado. Você está disposto a aprender de verdade? Né? Então, vamos para a próxima pergunta. Acho que eu respondi essa. Ou então você falou dizendo, eu sou muito igual à minha mãe. É exatamente também a igualdade, o Teodoro diz aí, né? Sobre isso, se você está vangloriando também, querendo ser igual. A descoberta desse lugar é uma descoberta muito importante, né? Do qual que é o seu lugar e do que você aprende para você seguir adiante. A Érica diz, queria ter você me lembrando desse sentimento na hora que o sangue ferve. Bom, você pode guardar aí, vai lá na bandeirola desse vídeo, depois guarda e ouve de novo, né? Isso daí é bom. Vou transformar a merda. Tem uma outra pergunta que me fizeram aqui, o que é o laranja? A cor laranja. Então, a cor laranja... ela representa a unidade das 12 inteligências. Então, o laranja é a 13ª cor. E a 13ª cor, gente, tem 12 inteligências. Então, depois da 12 vem a 13ª, que é a que reúne as 12 no equilíbrio. Certo? Então, por isso que a cor laranja representa equilíbrio, unidade, comunidade com os homens. Se você ler o I Ching, você vai ver lá escrito comunidade com os homens. O que é a comunidade? Comunidade é quando todos, mesmo com diferentes opiniões, funções, frequências e tal, encontram uma unidade. Está todo mundo juntos, né? Isso é o equilíbrio. Então, imagina que nós temos que carregar uma mesa pesada e somos 12 pessoas, tá? Então, cada um tem que pegar numa parte da mesa para carregar. Imagina isso. E imagina que do canto ali, o Zé resolveu não fazer a parte dele e resolveu sentar em cima da mesa. O que aconteceu? Então, essa hora a mesa desequilibrou, pesou. O Zé, além de não fazer a parte dele, ele sentou em cima da mesa e deu peso para as outras pessoas. Então, aqui eu tenho um desequilíbrio. Então, o que o laranja? O laranja é todos juntos fazendo a sua parte. E isso significa numa comunidade, quando você está numa comunidade todos juntos fazendo a sua parte, ou quando você está lidando com as suas inteligências. Então, as minhas inteligências, todo mundo fazendo a sua parte. Ó, preto está fazendo a sua parte, está fazendo o recurso financeiro. Branco está sabendo dividir, honrando os antepassados. Amarelo está fazendo a sua parte, colocando a sua ideologia para poder atuar. Prata está fazendo a sua parte, se conectando com o invisível e trazendo a sua intuição. Dourado está fazendo a sua parte, mostrando o brilho, a cara, que está tudo lindo. Rosa está fazendo a sua parte, deixando tudo lindo para celebrar com alegria e transformando tudo nessa oportunidade. Verde está fazendo a sua parte, fazendo o alimento, multiplicando, expandindo. Celeste está fazendo a sua parte, está criando, acolhendo e guardando todo mundo com amor, a família. Vermelho está fazendo a sua parte, botando ação, fogo, entusiasmo. Azul está fazendo a sua parte, raciocinando, pensando, vendo a premissa, se está tudo dentro dos conformes. Marrom está fazendo a sua parte, executando a sua responsabilidade com dever, com verdade, com justiça. Violeta está fazendo a sua parte, transformando tudo que está em dor no meio do caminho, todos os problemas em oportunidades. Pronto. Então, todos fazendo a sua parte, isso é o 13, é o laranja. Então, a maior ambição de um homem, eu falo assim, a maior ambição de um homem deve ser atingir sua humanidade. Para mim, deve ser a maior ambição, o seu caminho, motivar
a humanidade. E o primeiro ponto da humanidade é a comunidade entre os homens. A comunidade entre os homens, primeiro, é a comunidade entre as suas diferentes partes, entre os seus diferentes corpos, é você encontrar esse lugar. E o lugar mais saudável que você pode encontrar para isso é o lugar do aprendiz. Quando você fala, uau, eu estou no lugar do aprendiz, qualquer que seja a situação, ela é uma oportunidade para eu aprender, pronto. Eu já estou no lugar do aprendiz, daí é tudo riqueza. O Bruno me diz, semana passada eu fiquei sensível quando podaram a árvore aqui de casa onde eu moro. Então, essa é uma forma de lidar, né? Aí eu procuro plantar. Você plantou alguma? Então é transformar essa merda, porque junto com a sensibilidade vem assim, a dor da árvore. Como é que eu faço? Eu reponho pelo menos 3, mesmo que seja do outro. Eu vi o outro cortando do outro lado. Eu venho e planto 3 em homenagem àquela, tá? Então, ou seja, você tem que sempre deixar uma pegada que justifique, em vez daquilo só ficar, porque senão fica assim, nossa, como os homens são horríveis, cortou a árvore, depois não reclama da seca, parará, parará. Sabe o discurso inteiro que tem? Cara, resolva. Vou plantar 3 árvores, sempre número ímpar por isso. Teodoro diz, sim, os índios já tinham todo o seu sistema social, inclusive respeito aos espaços de diferentes tribos, como estados diferentes da mesma nação. Tinha tudo organizado, chega os brancos aqui mandando, né? Desse jeito. Tem um filme muito legal, gente, que eu gosto muito, acho muito interessante, que é 1492, A Visão do Paraíso, Em Busca do Paraíso, acho que esse que é o nome, deixa eu ver aqui se é o nome. Hoje eu passei esse filme indicando para a Fabiana poder assistir, que ela está sempre pedindo dicas, como eu te disse, né? É Uma Visão do Paraíso. Não está no Netflix, eu passei direto do YouTube. 1492, A Conquista do Paraíso, que fala aí sobre a conquista de Cristóvão Colombo, né? E aí ela ainda falou assim, poxa, até hoje eu pensava que era Pedro Álvares Cabral, que aí a Laura que tinha comentado, falando assim, ontem eu descobri que não foi Pedro Álvares Cabral que descobriu o Brasil. Aí ela comentou, não foi? Como assim não foi Pedro Álvares Cabral que descobriu o Brasil? Aí falei, não, gente, foi Cristóvão Colombo, foi uma outra história. Na verdade, não descobriu o Brasil. Aí a Bárbara falou, não descobriu o Brasil, ele já estava descoberto, já tinha índio aqui. Eles vieram usurpar, né, conquistar, explorar o Brasil. E que interessante, ela não sabia ainda. E como os outros até hoje se ensina isso, né? E a Laura acabou de aprender ontem que não era. Ela tinha aprendido o que era e aprendeu o que não era. Então isso é interessante do conhecimento. O que querem que a gente saiba, o que limita, né? E tem uma passagem ali, porque o que eles fazem com ele, como que o próprio Cristóvão Colombo, como ele foi guerreiro para sair, ele, né, idealista, tem um discurso dele ali nas caravelas, na hora que está faltando água, porque eles não tinham noção, né? Queria chegar nas Índias, e daí chegar nas Índias por um outro lado, passar por um outro processo, né? E para um outro lado, e por isso que chamaram de índios. Por que chamaram de índios quem estavam aqui? Porque eles estavam indo para as Índias. Então, descobriram as Américas, né? E descobriram todo o foco das Américas. E por isso, já tem gente ali, quem são eles? Será as Índias que a gente estava indo? Então, Índia, nasce da busca de Cristóvão Colombo em busca das Índias, né? E é muito legal o filme, sabe? Como que ele é passado para trás e tudo. E tem uma fala dele tão fantástica, quando um cara lá, um dos espanhóis, chega para ele e fala, você é um sonhador, você está sonhando com isso, você não tem o pé na realidade, né? E ele chega assim e fala para o cara, tá vendo aquela igreja ali, tá vendo aquela construção? Um dia alguém sonhou com ela e hoje ela é real. Então o sonho é só o caminho que nos leva a realizar alguma coisa que vai se tornar real. Um dia vai se tornar real para você. É fantástico, é muito lindo. O método socrático é isso. Marcela diz, sim, também fui ovelha negra e me transformei num unicórnio colorido. E quando você entende quem você é e o seu ego, não precisa mais da aprovação da sua mãe. Entende que e não deixa isso te ofender mais. E muito pelo contrário, vai desenvolver o amor incondicional. Certo? Então, essas pessoas são muito ricas no nosso lugar, né? E se você fala assim, então eu quero deixar de conviver com elas e eu vou mudar lá para um ashara, lá na Índia. Lê do engano, se você acha que vai para um ashara e vai estar tudo resolvido. Não vai estar tudo resolvido. Lá você vai ter que lidar com pessoas. E geralmente pessoas que fugiram de alguma coisa, né?
O Teodoro fala que laranja é o amarelo com o vermelho, a mistura das cores do amarelo com o vermelho. E ela é justamente, se eu for também interpretar o amarelo e o vermelho como a soma, o amarelo é a comunicação e o entusiasmo entre todos, né? Quando você consegue fazer isso, sabe, Teodoro, também, de comunicar, quando eu falo essa comunidade com os homens, tem a ver com os índios, quando eles sentam todo mundo numa mesa redonda, vamos conversar, sem brigar, sem apontar o dedo, mas com entusiasmo. O que é entusiasmo? É Deus dentro de cada um de nós. Eu respeito Deus em você, você respeita o Deus dentro de mim, e desta forma nós nos respeitamos e aprendemos um com os outros. Isso é humanidade, gente. Puxa, é humanidade e pessoa, né? Estamos aqui para descobrir essa humanidade. Já tinha feito 20 mudas, mas não tinha pensado por essa perspectiva. É isso. Foi ocupado, foi uma ocupação. O filme A Missão, sobre a missão jesuíta da América Latina, é muito lindo. Ah, legal, vou ver esse também, inquietante. E a missão é isso, né? E quando eu falei de dogmas, outro pega um dogma e quer botar dentro da cabeça do outro dogma, sabe? Isso é uma coisa complicada, isso é uma coisa que atrapalhou muito. Nós temos guerras por causa disso, gente. A gente tem famílias partidas, nós temos caos por causa do dogma. Então, se você está buscando aqui o seu caminho da plenitude, da humanidade, né, o seu caminho da filosofia em grandeza, o amor à sabedoria, o amor à filosofia, o amor à sabedoria, e a sabedoria é essa humanidade, você está buscando isso na sua evolução, só de você brigar com um dogmático, né? Cara que vai defender. Hoje eu vejo muito isso. As pessoas que votaram no nosso querido presidente, e quando você vai falar para ele assim, você vai falar para ele, olha, mas você não está vendo, você concorda com isso? Aí a pessoa, mas e o fulano, e o outro, Lula? Você queria que fosse o PT, os ladrões, isso, aquilo? Eu falei, não, mas a gente está falando do outro, não, a gente está falando é desse. Não tem conversa, porque está dentro do dogma, é só rindo. É você lembrar que Deus é o organismo todo e cada uma parte de Deus e tem o cu de Deus em respeito, porque ele tem que botar merda no mundo e cabe a você transformar essa merda, entendeu? Cabe a você descobrir caminhos para atuar com sabedoria. Cabe a você, né? Lembrando que Sócrates, quando estava indo para tomar sua cicuta, né? Porque eles fizeram isso com Sócrates. Olha, Sócrates, seguinte, aqui tem uma cicuta é um veneno, né? Ou você toma a cicuta ou a gente mata você, porque ninguém ia persuadi-lo, né? Aí ele pega aqui, ele vai tomar e fala, a vida é eterna. Então, me dá aqui que eu vou fazer um brinde da vida eterna. Então, a verdade você não vai persuadir quem está na busca dessa verdade e não vai persuadir quem está preso nos dogmas. Entende? Então, nenhum filósofo que ousou enxergar, investigar, porque o filósofo ele não fica dogmático, ele está pronto. Quando uma pessoa está dogmática, até dentro da filosofia, tipo, eu penso isso, eu penso segundo esse pensamento e não penso mais nada, ele já ficou dogmático, ele já guardou um dogma, ele não exercitou. Mas quando a gente está falando de pensamento filosófico, o próprio pensamento filosófico, ele é uma provocação, ele gosta da provocação. Provocar o pensamento não é provocar uma guerra, provocar um outro pensar, um raciocínio. E hoje a gente não tem isso, né? As pessoas mal leem. A gente manda um documento para uma pessoa, ou manda um flyer, manda um folder, manda uma coisa com todas as informações, a pessoa te devolve perguntando exatamente o que estava escrito no folder. Então, ou seja, se estão mal lendo, que dirá questionando? Está todo mundo repetindo coisas o tempo inteiro, né? Então fica difícil atingir a filosofia se você só quer repetir. Agora se fala primeiro nações, muito mais justo, porque eles vieram primeiro. Exatamente, eles estavam aqui primeiro. O Bruno diz que tem um seriado na Netflix chamado Guerras do Brasil, documentário. Primeiro episódio é sobre a questão indígena. Aí, ó, gente, uma dica dele. Nossa Senhora, é o Quênio. Quênio Rivers está aqui. Ah, muito bem, vão acreditar. Max, ontem eu estava vendo Matrix. Ai, adoro. O primeiro é o fantástico, o último da trilogia, e tinha havido uma cena onde uma criança apontava para o nascer do sol e dizia, olha o que eu fiz. Pura criação, é lindo isso, né? É muito fantástico isso. Tem uma passagem do Bhagavad Gita também, né? Que fala sobre Arjuna, e Arjuna seria o homem comum na conversa com Krishna.
E Arjuna representa o homem comum. Tem uma conversa com Krishna, que Arjuna pergunta para Krishna como encontrar essa humanidade, né? Essa espiritualidade. E aí o Krishna diz para Arjuna, você tem que matar toda a sua família. E Arjuna vai e não entende, como matar toda a minha família, né? Como assim? E aí o Arjuna falou, eu tenho que ir lá matar meu pai, minha mãe, né? E não era isso, era toda a sua família, que ele queria dizer, do ego que havia permeado dentro de Arjuna esses lugares de ego, de dogmas, de tudo que estava do outro, ele tinha que matar. E aí tem uma parte do Bhagavad Gita que mostra, que diz assim, na hora que você estiver desesperado, angustiado, achando que não tem saída, olha para o horizonte. E lá você vai ver Arjuna sobre uma montoeira de cadáveres. E essa fala sua me fez lembrar essa passagem. E o que é Arjuna sobre uma montoeira de cadáveres? Os cadáveres são os nossos egos que a gente vai matando ao longo da vida, os nossos defeitos, os nossos desafios, sabe? Tudo isso que a baixa frequência vira cadáver, né? E quando se alcança isso, alcança essa pura criação de você manifestar a pureza em você de verdade. E acredito que esse momento que a gente está vivendo no planeta, que é um momento que vocês estão vendo, a gente está na pandemia, está vendo uma briga política, uma briga financeira. Você olha para tudo e fala, gente, que louco, que doido, né? Que isso está acontecendo. Está acontecendo muita coisa. Eu olho para tudo isso acontecendo sentado com o olhar da filosofia, com o coração da busca da humanidade, dizendo, isso é o mais velho no mundo. Os homens egóicos chamando a atenção para sua briga de poder. E o maior poder que existe está no coração. Desiste disso não, gente. É esse lugar. Diel diz, quero aprender, Max, a controlar meu ego, aceitar e honrar e não ouvir bater de frente. Então, Diel, esse é o primeiro ponto, porque o ego é para ser um parceiro, eu preciso dele, porque ele está encapsulado e eu estou nele, né? Mas quando eu estou querendo defender, mostrar que eu sei, que eu estou certo, então eu estou ali, talvez até na criança ferida. A criança ferida, ela está nesse lugar que impede a gente de acessar o nosso coração. Então é importante acessar o coração por esse caminho, né? Senão o ego leva a gente para um lugar de guerra de novo, onde eu continuo guerreando. Olha para dentro de você e fala, é isso que eu preciso aprender. E aqui eu vou aprender esse lugar da flexibilidade e do amor, né? É outro caminho, é sair do pequeno, infantil, órfão, vítima de alguma coisa, para ir para o lado da humanidade dentro de si. Bruno diz, é exatamente esse o discurso, o episódio com minha mãe foi exatamente esse. E com esse dogma não há o que fazer. Foi a mensagem para mim hoje. Não, você vai notar que você pode acabar sendo muito mais dogmático. Que é isso, né? Quando eu me assemelho ao outro e entro dentro do dogma e começo a brigar, ele já ganhou, ele já venceu. Entende? Já está nesse lugar. Então você acaba sendo dogmático também. Tá tudo bem. E faz parte da filosofia, do caminho da humanidade, eu aceitar que o outro está num lugar, ele pensa daquele jeito, ele tem uma série de estruturas organizadas, e o que eu posso é só oferecer um néctar. E ele vai beber esse néctar se ele quiser, se ele estiver pronto, se esse for o momento. É tipo, você joga a corda com muito amor. Você não tem que enfiar dentro da merda para puxar a pessoa. Sabe, aí é o teu ego querendo ser o salvador. Você está do lado de cá querendo ser o salvador do mundo. Não, é o momento de você transcender, né? Da transcendência. Então, isso aí, a montanha de cadáveres é fantástico isso, que é você colocar tudo isso lá em cima e falar, uau, eu estou em cima. É um outro lugar, gente, que a gente está convidando você para poder manifestar a sua excelência, né? A Candy pergunta, que dias e que horas estão sendo as lives? As lives da Axis de excelência, dos treinamentos, são todos os dias, a 12h08, se a internet dá um pouquinho, às vezes entra 12h10, né?
Mas é esse 12h08 é o horário das lives que a gente chama, Cândice, alimentar de luz. Eu trago esse alimento. Nessa semana, até domingo, eu acabei um treinamento agora, que foram 21 dias do branco, que é da ancestralidade, que é fácil de acompanhar ou no meu canal do YouTube ou no IGTV, tá? Então você vai, começa desde o primeiro, então tem uma sequência de treinamento com práticas e meditações do 1 até o 21. Tem um outro treinamento também que a gente fez do preto, que é o poder de materialização, também do 1 ao 21. E sempre quando acaba um treinamento, se eu vou começar ou não o outro, depende das pessoas. Eu teria mais outros treinamentos para continuar, no caso da Terra, do QI da Terra. Mas até domingo nós estamos agora num processo de perguntas e depoimentos. E a meditação, ela está lá, quem quiser fazer. Eu vi que muitas pessoas, porque esse Max tem uma mania de ser maximizar e ser máximo, né? Então, estou dando um tempo às pessoas respirarem do que começar com outro treinamento. Eu vi que pessoas não conseguiram acompanhar porque tem práticas. Então, também estou dando tempo. Eu sei que cada um tem o tempo, né? E como meus animais de poder é elefante, dragão, meu nome é Max, então eu tenho umas passadas grandonas, né? Então, do mesmo jeito que eu vou respeitar o outro, o outro é passinho de formiga, é lindo, não tem problema nenhum. Então, vai lá, vai lá, né? Um passo de cada um. Eu vou fazer outras lives com outras pessoas, mas às 9 horas da noite a gente vou fazer uma sequência, mas está fora das lives do meio-dia. Meio-dia eu vou continuar com o Alimentando de Luz, tá? Fernanda Mota pergunta: o que mais vemos é essa disputa de opiniões, querendo ganhar no grito. Até as batalhas a gente tem que saber travar. Exatamente, porque ganhar no grito já perdeu, né? Então, às vezes, só ouvir e concordar. Fala, tá tudo bem, tá tudo certo. Bom, você pensa assim, você sente assim. E aí você está trabalhando. E o seu coração, né? Você tem que ver que quando você fala assim, cala o ouvido ou cala a boca, se o seu coração ainda saiu, como saiu o seu coração? De repente você calou, Fernanda, e ficou assim, idiota. Nossa, ai, gente, não aguento gente estúpida. Ai, que horror. Pronto, você fez a mesma coisa, tá? Teu ego endureceu teu coração, você saiu dali com superioridade do tipo, olha como eu sou superior. Então a gente está falando de amor incondicional. Eu ensinei aqui uma prática de amor incondicional, eu tirar julgamentos e críticas de lado e entender que tudo tem seu tempo. Eu olho para trás e consigo ver isso no meu tempo. Teodoro me pergunta, como você vê a ideia de reencarnação diante da ideia de nascer pai do seu pai e numa... Bom, não sei se aqui, numa outra vida. Seria uma ideia de encontrar fraternidade plena numa linhagem espiritual e também, Teodoro, de estar num outro lugar, sabe? De continuar a história. E eu acho fantástico. E quem não acredita em reencarnação, gente, olha, tem vários estudos, né? Uma das minhas formações foi em parapsicologia, tanto que eu trabalhei com teorias de vidas passadas, em 2 versões. Eu tenho 2, com 2 professores bem fantásticos, que já estão no departamento de cima. Acho que está todo mundo no departamento de cima, né, gente? Vou encontrar coisa daqui a pouco. Eu já estou ficando, já. Vai chegando um tempo, como dizia uma amiga minha, vai chegando um tempo que a gente vai enterrando os outros, né? Falei, não, gente, é divertido. Todo dia eu só penso que eu vou ter uma boa morte. Nossa, me alegro com isso, né? A minha amiga fez a passagem, eu já penso, né, que delícia, ela já está lá. Ok, já fez a passagem. E nesse trabalho com a teoria das vidas passadas, Teodoro, eu vi isso, porque de repente, porque como toda estada na Terra, ela é para um aprendizado, e você está aqui para aprender, então, de repente, você vem num outro lugar. Então, e você precisa aprender alguma coisa. Então, hoje, eu não sou muito a favor de ficar investigando todas as vidas passadas, sabe? De você ficar lá investigando tudo para saber, para não abrir gavetas para confundir. Só quando se torna muito necessário. Mas é a oportunidade que você tem. Às vezes eu trago exatamente isso. Então, de repente, hoje você tem um pai que te tortura e você pode ter torturado esse pai na vida passada. Igualmente, você vai ter que aprender nessa história, nesse momento. E eu acho fantástico isso, porque como a linhagem é grande, você imagina, se a gente hoje está ligada, eu sou uma geração, tem 20 gerações atrás de mim, e são 500 anos de história. Então, eu já posso o quê? Ter aqui revivido histórias nesse momento, né?
Então, na minha mãe, por exemplo, eu vi uma vida da minha mãe que ela tinha, que eu tinha passado uma vida com ela. E nessa vida que eu tinha passado com ela era na Inquisição. E na Inquisição ela tinha sido uma das pessoas que tinha mandado me jogar com pedra no mar, porque eu não fui queimada, né? Eu não tenho memória de queimada. Fui jogada no mar com pedra amarrada no pescoço. E que interessante que nessa vida, então, eu vinha filha dela e tinha que aprender, e ela naquele lugar ainda muito parecido com uma Inquisição, né? Mas ela sofreu a vida inteira, cara, com medo, porque ela tinha pesadelos terríveis. E quando eu comecei a rastrear no astral, eu comecei a dormir com ela, até na mesma cama, para poder ficar mais fácil ir no astral com ela, para ajudá-la. Mas ela foi com os pesadelos dela até o final da vida dela, e esses pesadelos lhe custaram bastante. Entendeu? Foi bem doloroso. Então, e ela pegou na religião, que era totalmente pega na religião católica, Deus que pune esse lugar. Então, eu fui pedindo por ela e através de mim para liberá-la, né? De sentir isso. O que significa? Porque a punição, de alguma forma, continuava, ela estava nesse lugar. Então, à medida em que eu fui evoluindo, eu fui dando essa oportunidade para ela também. E isso sim é uma evolução de linhagem espiritual, tá, Teodoro? Ainda está terminando o branco a Marcela. Animais de poder também aparece no mapa gestacional? Não. O mapa gestacional é a leitura do 5º corpo. Animais de poder é o trabalho do 4º corpo, que é o corpo astral, tá? Ok, Joana, vamos continuar. Depende de vocês, tá, gente? Eu quero estar sendo útil. É uma das coisas da filosofia. Tenha certeza de que sua passagem está sendo útil, de que suas palavras sejam úteis e que aquilo que você está proporcionando seja útil para alguém e que promova paz, o bom e o belo. Estou fazendo bem para vocês, vocês estão fazendo bem para vocês e vocês estão fazendo bem para as outras pessoas. Então, aí está. Bom, eu era assim também, a Josimara está dizendo, quando eu fechava a boca, que era raro, pois eu sempre tinha que ter razão. Por dentro eu ficava igual você descreveu. E aí é a mesma coisa. Muito bem, até domingo nós estamos então nesse encontro de perguntas e depoimentos e falando de assuntos diversos, porque estamos livres dos treinamentos com as meditações que nós voltamos a partir da próxima segunda, caso vocês queiram também. Alimentando de Luz, está aqui aberta para vocês perguntarem o que vocês querem, tá certo? Josimara, mas depois dos seus ensinamentos em meditação, estou evoluindo com o ego, estou aprendendo a ser aprendiz. Muito bem, gratidão, Josimara, já evoluiu bastante. O Bruno me diz, tenho certeza que sua passagem está sendo útil e maximizadora. Muito bem, gente. E quem está sentindo falta da meditação para esse momento, essa semana agora tem um outro momento, que é perguntas e depoimentos. Volta lá nos meus vídeos e faz a meditação do branco, quem não fez. Aí, ó, já me avisaram que tem 1 minuto para eles me derrubarem aqui, mas eu sou capoeirista. A gente dá meia-lua e volta por cima. Isso mesmo. Quem quer sempre ter razão, não tem razão alguma. Certo? Ninguém tem a razão é algo para ser descoberto a cada momento. Gratidão, gratidão, salvem essa live lá na bandeirola, deixe o comentário de vocês lá, e assim eu fico sabendo se vocês estão comigo ou não, tá bom? Um beijo grande, gratidão, até amanhã em Alimentando de Luz com Max Tovar. Axis! 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 Axis, sua excelência em pessoa, manifestando a sua luz no mundo. Arro!